26 de junho de 2026. Desemprego no país fica em 5,6% em maio, melhor resultado para o mês em 14 anos. Governo do Amazonas intensifica ações preventivas contra os impactos da seca e da chegada do El Niño. Sobe para 920 o número de mortos no terremoto que devastou a Venezuela. E Brasil envia missão humanitária para ajudar no trabalho de socorro e buscas na Venezuela. Tufão obriga deslocamento de 2 milhões de pessoas no Japão. E conheça a história de um alagoano que fez da paixão pelos animais o ponto de partida para construir um negócio de sucesso. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Boa noite. O desemprego recuou no país. A taxa de desocupação foi 5,6% no trimestre encerrado em maio, o melhor resultado para o mês em 14 anos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O índice aponta queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje o país tem 6 milhões e 100 mil pessoas na fila por emprego, mas houve redução de 9,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E o número de trabalhadores ocupados no Brasil bateu novo recorde, passou de 102 milhões. Com isso, o nível de ocupação no país ficou em 58,6%. Outro dado positivo da pesquisa foi a queda na taxa de subutilização, que mede aquelas pessoas que poderiam trabalhar mais, mas não conseguem vaga. Essa taxa recuou de 14,9% para 13,3%. São 15 milhões e 100 mil pessoas. Dentro desse grupo, o número de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego por falta de oportunidade, caiu 10,2% no trimestre e 14,6% no ano, somando mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. Ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes, e isso diminuiu a taxa de subutilização do mercado de trabalho, o que é um fator importante, mostrando que o mercado ele continua absorvendo a mão de obra que não estava sendo utilizada, e além disso vem trazendo mais esperança para as pessoas, tirando as do desalento. A pesquisa também apontou estabilidade nas principais formas de contratação. O Brasil tem hoje 39 milhões e 300 mil empregados com carteira assinada, isso no setor privado, e 13 milhões e 400 mil pessoas sem carteira assinada. O trabalho por conta própria responde por 26 milhões de brasileiros. 38 milhões e 300 mil trabalhadores estão na informalidade. Os setores de transporte, armazenagem e correio foram os que mais abriram vagas, alta de 3%, 177 mil pessoas. A administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde cresceu 3,1%, reunindo 591 mil pessoas. O rendimento médio do trabalhador ficou em R$ 3.726, um ganho real de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Um patamar estável, mas não em todas as áreas. Quando observamos ali o setor público, foi onde apresentou uma ligeira redução, e isso pode ser pelas novas contratações de temporários das prefeituras para o período escolar. Então, há um aumento da inserção de pessoas com nível salarial um pouco mais baixo, e além disso, o nível salarial do setor público, dos servidores, ele vem de uma rigidez maior do que dos outros setores, uma vez que os aumentos eles se dão apenas via lei. No mercado financeiro, o Ibovespa registrou mais um dia de alta e o dólar voltou a cair. Veja os números. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,16 na venda, queda de 0,2%.
O euro recuou 0,08%, vendido a R$ 5,88. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 0,76%, no patamar dos 173 mil pontos. As ações da TOTS e Localweb foram as mais valorizadas do dia. Braskem e Suzano registraram as maiores baixas. Começou hoje a Operação Brasileira de Ajuda Humanitária à Venezuela, atingida por fortes terremotos na quarta-feira. Um avião da Força Aérea Brasileira com pessoal e equipamentos decolou de São Paulo. O KC-390 Millennium do Esquadrão Zeus da Força Aérea Brasileira cruzou a pista de Guarulhos e decolou no início da tarde. A bordo vai solidariedade e a capacidade técnica do Brasil numa missão humanitária urgente. O destino final é a base militar da Força Aérea Venezuelana. O avião transportava cerca de 12 toneladas de materiais de apoio, incluindo ferramentas pesadas e estruturas de suporte. O foco total da equipe brasileira é salvar vidas nas próximas horas. A comitiva é composta por uma equipe de busca e resgate urbano de nível pesado. Estão entre os especialistas de salvamento 13 bombeiros e 2 cães farejadores de Minas Gerais. Outros 13 bombeiros e 2 cães de São Paulo. E mais de 10 bombeiros acompanhados de 2 cães do Paraná. A agilidade desses animais é considerada fundamental para localizar pessoas soterradas em meio aos escombros deixados pelos abalos sísmicos da última terça-feira. A Força Tarefa Brasileira foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, para garantir a infraestrutura de apoio à população. Profissionais da Defesa Civil e da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, também foram ajudar a restabelecer os serviços de comunicação afetados em toda a região. O modal aéreo é um modal que se sobrepõe a esse tipo de dificuldade, né? Então, quando a gente tem problemas de fluxo de logístico, o modal aéreo ele é uma solução. Então, para isso que nós estamos aqui. O território venezuelano é descarregar a aeronave, reposicionar a carga para fora da aeronave, os passageiros, de modo que todo mundo consiga cumprir sua missão. A seguir, a Amazonas se prepara para enfrentar mais um período de eventos climáticos extremos. Diante das previsões de um segundo semestre marcado por calor intenso, estiagem e risco de queimadas, o governo do Amazonas já realiza ações preventivas para reduzir os impactos do El Niño. O alerta vem das projeções meteorológicas para o segundo semestre de 2026. A expectativa é de que o fenômeno El Niño provoque redução das chuvas, aumento das temperaturas e agravamento da seca em diversas regiões do Amazonas. No último El Niño, em 2023, tivemos uma seca extrema, uma primavera que não teve chuvas, a estação chuvosa atrasou muito e com isso, no final da estação seca, início da estação chuvosa, o nível dos rios ficou extremamente baixo. Este ano, as previsões indicam a formação de um El Niño forte, possivelmente muito forte. As previsões divulgadas hoje indicam que a probabilidade dele ser muito forte subiu de 37% na última atualização em maio para 63% nessa atualização de junho. A preocupação também se estende ao aumento das queimadas e das ondas de calor, cenário que pode trazer consequências ambientais, econômicas e sociais para o estado. Entre os principais riscos monitorados estão a queda dos níveis dos rios em todas as bacias hidrográficas e comprometimento do abastecimento de água e os prejuízos à produção rural. As previsões estão indicando que, pelo menos nas próximas semanas, junho, julho, a tendência é que na metade sul da Amazônia as chuvas estejam acima da média. Começa a ficar com chuva abaixo da média na metade norte da Amazônia. E aí, mês a mês, esse cenário tende a ir migrando para sul, ou seja, a seca vai se estendendo do norte da Amazônia para o centro, indo para o sul da Amazônia, final do inverno e metade da primavera. E as áreas com mais chuva vão indo para o sul do Brasil. Então, o impacto, a influência do El Niño tem essa variação sazonal.
Portanto, na próxima primavera, verão, no final desse ano, a expectativa é que estejamos com pouca chuva em boa parte da Amazônia, temperaturas muito altas, porque nessa época tem muita energia do sol, isso favorece a evaporação rápida, então os rios que já estavam com nível baixo no final da temporada seca vão ter ainda temperaturas altas, evaporando muito. A decisão foi tomada com base em estudos e alertas de órgãos nacionais e internacionais, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o INPE e o INMET, que apontam para um cenário de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas na região amazônica. Com o decreto, o Estado vai poder reforçar o monitoramento das áreas mais vulneráveis, ampliar as ações de prevenção e mobilizar de forma integrada os órgãos envolvidos no enfrentamento dos eventos climáticos. O Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais e a Defesa Civil devem continuar coordenando as medidas preventivas e de resposta para reduzir os danos à população e ao meio ambiente. O decreto tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogado caso as condições climáticas exijam novas medidas de enfrentamento ao longo do segundo semestre. Hora da previsão, veja como fica o tempo amanhã nas regiões sul e sudeste do país. Predomínio de sol no Rio Grande do Sul. No Paraná, apesar do sol, instabilidades podem marcar o dia, com pancadas de chuva. Em Santa Catarina, céu parcialmente nublado, com muitas nuvens. Pelotas, mínima de 7, máxima de 17. Curitiba, mínima de 10, máxima de 19 graus. O tempo segue com sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Guarulhos, mínima de 14, máxima de 22. Niterói, mínima de 20, máxima de 25 graus. Falta pouco menos de um ano para a Copa do Mundo Feminina 2027, que será realizada aqui no Brasil. E para marcar o início da contagem regressiva, o Cristo Redentor ganhou uma iluminação especial nas cores verde e amarelo. O Cristo Redentor foi iluminado em verde e amarelo como parte de uma homenagem ao futebol feminino brasileiro. A ação também marcou a contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai acontecer no Brasil. A cerimônia fez parte de um concerto especial realizado em homenagem às pioneiras da modalidade no país. O evento teve transmissão em um telão no Teatro Municipal do Rio, onde a Orquestra Sinfônica Brasileira se apresentou para o público. Ex-jogadoras da seleção brasileira feminina também foram homenageadas durante a solenidade. Entre elas, a ex-jogadora Marisa Nogueira, primeira capitã da seleção feminina. Porque o futebol feminino, ele é amor, ele é paixão, ele é garra, ele é persistência. Por isso que nós hoje estamos aqui. Pela nossa persistência, desde 1988, que nós abrimos as portas para a base hoje, está aí com uma relevância danada pelo legado que nós deixamos. Então faça com amor e carinho, com maior dedicação, que eu sei que essa taça vai vir para a gente, meninas. A Copa do Mundo Feminina vai acontecer pela primeira vez no Brasil. Também é a primeira vez do torneio na América do Sul. E eu creio que o esporte, ele demanda exatamente como a música e como a arte, muita concentração, disciplina, esforço, muitos anos para ter momentos exclusivos para brilhar. A expectativa é de uma edição histórica que vai marcar não só o futebol feminino, mas também um novo capítulo do esporte no país. A seguir, equipes internacionais chegam à Venezuela para ajudar na busca por sobreviventes do terremoto. Em meio à onda de calor, França restringe o consumo de bebidas alcoólicas. Já passa de 900 o número de mortos no terremoto na Venezuela. Tufão deixa em alerta países da Ásia. E onda de calor traz risco de incêndios florestais na Espanha. É o nosso giro de notícias pelo mundo.
O número de mortos no terremoto que devastou a Venezuela na noite de quarta-feira subiu para 920, segundo o mais recente balanço divulgado pelas autoridades locais. São quase 3.000 feridos. O Escritório de Ajuda Humanitária da ONU estima que há mais de 50.000 desaparecidos. Equipes de socorristas passaram a sexta-feira vasculhando escombros em busca de sobreviventes. Mais de 250 prédios desabaram ou foram danificados, deixando um rastro de destruição em Caracas e outras cidades venezuelanas. Nesta sexta-feira, equipes de socorro de vários países começaram a chegar a Caracas. São equipes que trazem maquinário e equipamentos de resgate, cães farejadores e toneladas de suprimentos médicos. O Itamaraty confirmou a morte de 2 brasileiros em consequência do terremoto na Venezuela, sem divulgar os nomes, e disse estar prestando assistência às famílias das vítimas. O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão por 4 meses das sanções econômicas contra a Venezuela. A medida vai permitir a transferência de dinheiro de outros países para facilitar a ajuda humanitária. A passagem do tufão Mekala deixou em alerta países da Ásia. Chuvas torrenciais interromperam as atividades na ilha de Taiwan. O governo determinou o fechamento de escolas e repartições públicas nesta sexta-feira. E a principal ferrovia de Taiwan foi interrompida. O Japão retirou mais de 2 milhões de pessoas de áreas de risco no sul do país e emitiu alertas para enchentes e deslizamentos de terra. O rio Kamo, que atravessa a cidade de Kyoto, transbordou. Mais de 200 voos foram cancelados. Rodovias e ferrovias também foram interditadas. A expectativa é de que o tufão atinja a costa japonesa neste sábado. Um avião de pequeno porte se chocou contra o prédio mais alto de Pequim, a capital chinesa, nesta sexta-feira. Vídeo gravado por uma testemunha mostra fragmentos da aeronave caindo após o impacto. A polícia interditou as ruas ao redor do prédio. Até agora, as autoridades chinesas não se manifestaram publicamente sobre o incidente e não há informação sobre mortos ou feridos. O edifício, conhecido como Chinazun, tem 108 andares e se destaca no distrito financeiro de Pequim. A Secretaria de Segurança Pública de Paris decidiu proibir o consumo e a venda de bebidas alcoólicas em locais públicos nesta sexta-feira para tentar conter os problemas de saúde causados pela onda de calor que sobrecarregam o atendimento dos hospitais. A proibição não se aplica a restaurantes e bares e vale até domingo. Um dos mais tradicionais festivais de música da capital francesa foi cancelado por causa do calor. A expectativa era receber cerca de 200 mil pessoas durante os 3 dias de evento. Na Espanha, são os incêndios florestais que preocupam, à medida que o calor e a seca se intensificam. Bombeiros trabalharam a madrugada inteira para conter o fogo na província de Huesca, na comunidade autônoma de Aragão, no norte do país. Mais de 1.000 hectares foram destruídos pelas chamas. Representantes da Agência Meteorológica da ONU disseram hoje que a onda de calor sem precedentes que atinge a Europa está se deslocando para o leste do continente e que países como a Alemanha e a Itália poderão registrar temperaturas acima dos 40 graus neste fim de semana. Veja agora a previsão do tempo para este sábado nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Sol com pancadas isoladas de chuva podem marcar o dia no Amapá e no Amazonas. Já em outras regiões do norte, como Pará, dia de sol entre nuvens. Macapá, mínima de 25, máxima de 29. Manaus, mínima de 24, máxima de 31 graus. No Nordeste, tempo variado. Sol com pancadas isoladas em alguns pontos do Ceará. Já em Pernambuco, o sol não aparece. Céu fechado e tempo chuvoso neste sábado. Em outras áreas, como na Bahia, o sol aparece entre nuvens. Fortaleza, mínima de 23, máxima de 30. Recife, mínima de 22, máxima de 26 graus. No Centro-Oeste, o dia será de sol entre nuvens, com temperaturas agradáveis. Cuiabá, mínima de 18, máxima de 29. Goiânia, mínima de 17, máxima de 28 graus.
A seguir, amor pelos animais vira profissão e dá origem a uma grande rede de serviços veterinários. A paixão pelos animais foi o primeiro passo para uma jornada de sucesso. No Talentos do Brasil desta sexta-feira, você vai conhecer a história de um alagoano que hoje está à frente de uma grande rede de serviços veterinários. Ele é daquelas pessoas que não escolhem a profissão, mas são escolhidas por ela. Apaixonado por animais domésticos, exóticos, selvagens e silvestres, o médico veterinário Rafael Clímaco tem vocação para cuidar da saúde e do bem-estar animal. Toda profissão tem aquelas pessoas que já nascem com um certo viés para aquela carreira, né? Eu acho que a medicina veterinária, isso é muito imperativo. A minha infância inteira, as minhas fotos de criança sempre estava acompanhado ao lado de algum animal de estimação ou algum animal silvestre ou algum animal, enfim, no zoológico. Quando a gente viajava para conhecer outra cidade, o primeiro lugar que eu queria conhecer sempre era um zoológico ou estar perto dos animais. Então eu acho que isso já vem de berço mesmo, assim, já vem de nascença, e assim eu trilhei essa carreira, né? Poder me formar, realizar esse sonho, que era um sonho muito grande para mim, poder me formar e poder cuidar dos animais de estimação, né? Rafael nasceu em Maceió, Alagoas, mas ainda pequeno mudou-se com a família para Aracaju, Sergipe, onde passou toda a infância e adolescência. Atualmente mora em Belo Horizonte. Com quase 15 anos de atuação na área veterinária, ele é referência no setor pet de todo o Brasil. Formado pela Faculdade Pio X em Aracaju, Rafael iniciou a carreira clínica em 2011, quando fundou um hospital veterinário 24 horas, que hoje é reconhecido entre os top 100 hospitais veterinários do país. Recentemente, o médico expandiu a atuação com a abertura de uma sede na capital mineira. Quando eu me formei, eu montei um consultório junto com o meu sócio, que é meu sócio até hoje. Esse consultório hoje é um hospital, referência em Aracaju, chama Mr. Azul, e eu comecei a galgar um lado muito técnico, né? Então eu fui fazer pós-graduação em clínica médica e cirúrgica. Dentro dessa pós-graduação eu fiz uma nova especialização em ortopedia e trauma. Foi ali que eu comecei a me encantar cada vez mais por cirurgias de alta complexidade. E o negócio foi crescendo. A vivência no dia a dia com os animais e tutores, aliada à inquietude de um empreendedor apaixonado pelo que faz, revelou uma demanda latente: o acesso a cuidados contínuos e sustentáveis para animais de estimação. Foi a partir disso que, em 2013, o Dr. Rafael criou um plano de saúde PET. Eu tenho uma rede credenciada, né, que são parceiros, são empresários que credenciam as suas unidades para poder atender os meus clientes por todo o Brasil. Então, são mais de 1.500 clínicas veterinárias credenciadas no Brasil, atendendo uma base enorme de clientes que, porventura, está em deslocamento ou está na sua própria região. De veterinário local a líder de um ecossistema em expansão, o médico veterinário e empreendedor Rafael Clímaco tem como missão transformar o mercado pet brasileiro, criando soluções que combinam cuidado animal e gestão eficiente. Para além disso, Rafael é o chamado pet lover, amante dos animais de estimação. Eu não consigo te dizer em que momento que eu olhei um animal e me apaixonei. É um negócio que é nato, eu não consigo explicar qual foi o ponto de virada. Eu sempre me conectei com os animais e para mim isso é super normal. Na minha cabeça é como não amar os animais, né? Eu já nasci assim e é assim que eu vou embora dessa terra, podendo cuidar e dar voz a esses bichinhos de estimação e para os bichinhos também que não são de estimação, né? Para os animais exóticos, cada um tem um papel importante ali dentro do seu ecossistema. Ninguém está aqui por acaso. Num gesto, em um simples encostar de focinho ou numa pata estendida, os bichinhos não falam, mas dizem tudo com o olhar.
O CNN Regional termina aqui. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você.